Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Antônio. Bom dia, Jairo. Já tinha gente me esperando aqui no YouTube. Bom dia. Bom dia, Paulo. Tudo bem com vocês? Bom dia, Barroso. Bom dia, Ana. Bom dia, pessoal. Bom dia, Andréia. O que o Antônio está escrevendo aqui? Ah, obrigada, Antônio. Parabéns por esse trabalho que você está fazendo. Obrigada, obrigada. Bom dia, Fernando. Bom dia, Carlos, meu aluno. Bom dia, Drica. Bom dia, Thaís. Bom dia, Paraglider. Isis. Bom dia, pessoal. Bom dia, outro Carlos. Gisele. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou dar uns minutinhos para o pessoal entrar, para não levar bronca. E aí, gente, como vocês estão? Todo mundo está acompanhando os vídeos? Me escrevam aí, enquanto a gente vai esperando o pessoal entrar. Me escrevam aí, o que vocês estão achando dessas lives diárias? Já teve gente que me mandou mensagem falando que tem que assistir 2 vezes para poder absorver tudo. Eu falei, isso é bom, assiste 2 vezes, não tem problema, a gente vai assimilando, né? Não tem problema, assiste 2 vezes, ótimo. Eu até dou uma dica, gente, eu não sei como é que vocês assistem vídeos no YouTube, mas eu sempre assisto na velocidade 1.5, 1.75, não sou daquelas que assistem na velocidade normal, não. Eu sou meio acelerada. E aí, tudo bem? Conteúdo muito relevante. Obrigada, Paulo, que bom, fico muito feliz. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu recebi mensagem do pessoal falando que não estava recebendo notificação dos vídeos para quem está inscrito no canal do YouTube, que as pessoas não estavam recebendo notificação. Só que o que acontece? Como são lives, você não recebe notificação das lives, só se você clicar no sininho. Então, para quem está dentro do YouTube, para quem está assistindo as minhas lives pelo YouTube, tem que clicar no sininho aí, tá, gente? Olha a youtuber aqui, né? Estou me sentindo na YouTube. Para poder receber essas notificações sempre que a live aparecer, tá? Mas fiquem tranquilos, gente. Live é todo dia, 10h10, estou aqui todo dia, tá? Não precisa achar que vai acabar, não. Vai ser o ano todo. Ótimo conteúdo para direcionar os estudos. Que bom, Fernando. Fico muito feliz. Muito feliz. Estou iniciando na incorporação, tem me ajudado muito. Que bom, Paulo. Nossa, gente, eu fico muito feliz. Vocês não sabem o tanto. Porque digamos assim, é um comprometimentozinho grande, tá? Aqui todo dia às 10h10, viu? Vocês que não sabem, mas porque, assim, são 20, 30 minutos de live, mas para preparar esse material, umas horinhas aí. Não tem material nem como esse em lugar nenhum, eu sei, Júlio. Eu sei, por isso que eu decidi encarar esse desafio para 2021. Decidi criar esse material, porque não tem realmente, não existe esse material em lugar nenhum. Por isso que a gente está aqui, né? Sexta-feira, 10h10, que horas? 10h14, gente, já está na hora de eu começar a falar sobre o conteúdo. Já dei muito tempo aqui, deixa eu só arrumar aqui. Tem um monte de gente escrevendo aqui. Me ajuda, conteúdo relevante. Que bom, gente. Fico muito feliz. Estou aqui olhando as mensagens no Instagram. Vamos começar nossa live de hoje, sexta-feira? Nossa 15ª live. Hoje a gente encerra a 3ª semana, onde eu termino falando sobre conceitos gerais do mercado imobiliário. É óbvio que, quando eu falo em conceitos gerais, eu fui bem no geral, né? Tem muita coisa ainda para ser passada para vocês, termos técnicos, mas eu estou tentando também não ser tão, tão técnica, a ponto de que vocês achem que vocês não conseguem aprender. Então, eu estou indo no meio termo, eu estou indo no técnico que você consiga digerir.
essa é a minha ideia, né? Eu quero que vocês olhem para o conteúdo e falem, não, gente, dá para aprender, não é esse bicho de 7 cabeças. Hoje a gente vai falar, eu confesso que a aula de hoje ficou um pouquinho densa, tá? Porque hoje a gente vai falar sobre tipos de condomínio e tipos de incorporação imobiliária. Olha minha prima linda ali. Oi, amor. Ai, que lindo, adorei. Beijo para você. E nem, ela nem é da área, tá? É só porque é amor mesmo, de família linda. Adorei. Beijo. Bom, então hoje a gente vai falar sobre tipos de condomínio e tipos de incorporação imobiliária. Essa continua sendo uma aula bem técnica, porque a gente continua falando sobre leis, então tem um juridiquês aí dentro dessa live de hoje, mas a partir de segunda-feira a gente começa. Beijo, Paula, linda. A gente começa a falar sobre o fluxo da incorporação, então apertem os cintos. Porque por 4 semanas, deixa eu conferir aqui, o fluxo da incorporação vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 7 semanas, isso mesmo. Nas próximas 7 semanas, a gente só vai falar sobre o fluxo da incorporação imobiliária. Vou entregar tudo para vocês, lindo, bem organizadinho em lives diárias. Então, apertem os cintos, porque a partir de segunda-feira o bicho pega. Então, vamos lá. Conceito de condomínio. Então, recapitulando, hoje a gente vai falar sobre tipos de condomínio e tipos de incorporação. E aí, por causa disso, eu vou falar sobre 2 leis que eu não falei na live sobre... Ai, deixa eu só fazer uma coisa aqui no meu celular, que eu não fiz antes. Desculpem aí a interrupção. Colocar do Not Disturb. Na live do dia 19, que a gente falou sobre as leis que regulam o mercado, eu não falei propositalmente sobre 2 leis. A Lei 13.465, que é a lei dos loteamento fechado e condomínio de lotes, e eu também não falei sobre a Lei 13.777, de 2018, que é a lei de multipropriedade ou timesharing, porque eu vou falar hoje sobre essas 2 leis especificamente, porque eu vou falar sobre tipos de condomínio e tipos de incorporação imobiliária que a gente pode desenvolver. Então, sem mais delongas, porque hoje eu falei demais, vou começar pelo conceito de condomínio. O conceito de condomínio, ele está escrito dentro da Lei 4.591 de 64, mas também dentro do Código Civil, na Lei 10.406 de 2002. Volto a dizer, quem está dentro do grupo do Telegram vai receber o meu caderninho com todas as informações dessas leis para vocês não se perderem no meio do caminho, tá? Então, qual é o conceito de condomínio, de acordo com a Lei 4.591 de 64, que é a nossa lei dos condomínios e das incorporações, é a lei mãe que regula o nosso mercado. Vou aqui para minha colinha, ela fala o seguinte: as edificações ou conjunto de edificações de um ou mais pavimentos, construídos sob forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais ou não residenciais, por isso que a gente tem condomínio logístico, a gente tem condomínio comercial, condomínio residencial, vou falar daqui a pouquinho. Poderão ser alienadas, alienação é o quê? Venda, no todo ou em parte, objetivamente considerados e constituirá cada unidade uma propriedade autônoma sujeita às limitações dessa lei. Então, a gente fala o tempo inteiro sobre unidade autônoma, né? Na live que eu falei sobre VGV, Valor Geral de Vendas, né, Valor Potencial de Vendas, eu falei sobre venda de unidades autônomas, venda de área privativa. Então, a gente sempre vai falar de unidade autônoma. O nosso business, o nosso negócio é vender unidade autônoma. Apartamento, vaga de garagem, loja, galpão industrial, laje corporativa, lote. Então, hoje a gente vai entender os detalhes disso tudo. E aí, eu já vou começar com uma dúvida que é muito engraçada, é uma dúvida... Eu entendo essa dúvida, mas é uma dúvida assim que eu já respondi essa dúvida tantas vezes que eu decidi desenhar. Sabe quando você fala bem assim, quer que eu desenhe? Então eu vou desenhar. Hoje eu decidi desenhar essa dúvida para vocês. Muita gente tem dúvida sobre o que é um condomínio horizontal e o que é um condomínio vertical. Eu entendo essa dúvida porque quando a gente fala em vertical, a gente pensa em prédio. Quando a gente fala horizontal, a gente pensa em casa, mas é o oposto. Quando a gente fala num condomínio horizontal, ó, no YouTube não vai dar para ver muito bem. A gente fala o seguinte:
A divisão entre as unidades autônomas é horizontal. Então, condomínios horizontais são condomínios de torres de prédio. Condomínios verticais são condomínios em que a divisão entre as unidades autônomas se dá na vertical. Então, eu tenho um muro entre as casas. Vertical lembra do muro entre as casas. Então, todas as casinhas têm um muro entre elas. Então, o muro é a divisão vertical entre as unidades autônomas. Aí eu sei que vai ter gente que vai perguntar assim, Carol, mas o apartamento, se eu tenho 10 apartamentos por andar, eu tenho um apartamento um do lado do outro, né? Mas aí vocês entenderam o conceito. A gente sempre parte do macro para o micro. Então, no macro, nós temos unidades autônomas empilhadas, uma em cima da outra. Esse é o conceito de um prédio, de um edifício. Eu estou empilhando empreendimentos, um em cima do outro. Então, a linha que separa as unidades autônomas é horizontal, por isso é um condomínio horizontal. As linhas que separam as casas são verticais, porque são muros. Então, eu tenho um condomínio vertical. Não esquece mais isso. Vocês vão ter a imagem lá dentro do grupo do Telegram, imprime e coloca na parede. Porque eu já vi muita gente escrever a descrição do empreendimento errado nos quadros de NPR, no registro de incorporação, e aí o produto não passa no registro de incorporação, você escreveu, porque eu tenho um condomínio vertical, e na verdade é um condomínio horizontal, tá? Então, isso para nomenclatura. Bom, aí a gente tem 4 tipos de condomínio. A gente tem, espero que você já tenha ouvido falar sobre isso. A gente tem condomínio voluntário. Jaqueline fez uma pergunta legal. Carol, a divisão do condomínio horizontal pode ser decidido por gramado, como nos Estados Unidos? Não, vai ser a linha, na verdade, vai ser a linha que limita cada um dos lotes. Eu posso não ter uma barreira física, né, porque são aquelas casas sem muro. Eu posso não ter a barreira física, mas eu tenho a barreira, como fala, virtual, que é o limite entre uma casa e outra, tá? Aí, quando eu falo sobre condomínios, a gente tem mais 4 classificações. Condomínio voluntário, condomínio necessário, condomínio edilício e condomínio de lotes. São 4. O que acontece? Desses 4 condomínios, normalmente, quando a gente fala em condomínio, vem 2 palavrinhas na cabeça das pessoas: condomínio geral e condomínio edilício. Tenho certeza que vocês já ouviram essas 2 nomenclaturas. Condomínio geral e condomínio edilício. O resto, eu acho que pode ser novidade para algumas pessoas. Só que aí tem uma coisa simples da gente entender. Condomínio edilício é o que está regulamentado na nossa lei 4.591 de 64, que é a lei dos condomínios e das incorporações, que é onde a gente... Não, Chico, aguarda aí que eu já vou te contar. Não é isso, não. Quando eu falo sobre um condomínio geral, eu digo que são pessoas que têm cotas do todo, que participam desse todo, né? Eles são coproprietários do empreendimento. Quando eu falo em condomínio edilício, ele é dono de uma unidade autônoma que está vinculada a uma fração ideal de terreno. Ou seja, ela também é dona de um pedaço da área comum. Então, vamos lá. Condomínio geral pode ser condomínio voluntário e pode ser condomínio necessário. Vamos entender isso. O que é condomínio necessário? Condomínio necessário é o caso de uma herança, por exemplo. Você e os seus irmãos recebem uma fazenda. A fazenda tem, vou falar números simples para facilitar a vida, 1.000 metros quadrados. Mentira, né? A fazenda tem 1.000 metros quadrados dividida entre 4 pessoas. As 4 pessoas são donas de cada pedacinho daquela fazenda. As 4 pessoas igualmente são donas daquela fazenda. Então, elas têm as responsabilidades, elas dividem as responsabilidades, os direitos e os deveres. Então, isso é condomínio geral do tipo condomínio necessário. Quando eu falo sobre condomínio geral do tipo voluntário, é quando eu
minha irmã, a gente compra um terreno e a gente decide montar um condomínio dentro desse terreno. Nós duas escolhemos, por livre e espontânea vontade, ter um condomínio nós duas juntas. Então, nós duas construímos uma casa aqui e outra aqui, e nós duas somos donas de tudo junto. Qual que é a diferença do condomínio geral para o condomínio edilício? No condomínio edilício, temos um condomínio, a gente tem um lote de 1.000 metros quadrados, e nós temos 4 pessoas como donos desse lote, dessa área toda. Se é um condomínio edilício, a gente tem que separar em 4 unidades autônomas independentes e ter também uma área comum dentro desse condomínio, tá? E aí, cada um vai ser dono do lote, da unidade autônoma, caracterizada com largura, dimensões, dizendo que ele está em qual posição e que ele tem uma fração ideal de tanto, ou seja, ele é dono também de uma parte da via de acesso, da guarita, da calçada, às vezes tem uma pracinha no final do condomínio, ele também é dono de um pedaço daquele condomínio. Então, recapitulando, eu quero que vocês me acompanhem aqui. A gente tem condomínio geral, que pode ser dividido em 2, condomínio voluntário e condomínio necessário. Esse tipo de condomínio está regulamentado no Código Civil, na Lei 10.406 de 2002. O condomínio voluntário está no artigo 1.314 a 1.326, o condomínio necessário está no artigo 1.327 a 1.330. Isso é uma coisa, condomínio geral. Aí a gente tem uma outra coisa chamada condomínio edilício, Lei 4.591 de 64. E aí a gente tem uma outra coisa, condomínio de lotes, que está na lei... Cadê? Minha cola. Que eu não tenho memória para esse estudo, não. Que está na lei 13.465 de 2017, que é aquela lei que eu não falei na live anterior sobre as leis. Então, a gente tem, na verdade, 3 tipos de condomínio. A gente tem o condomínio geral, que pode ser voluntário ou necessário. A gente tem o condomínio edilício e a gente tem o condomínio de lotes. Segura aí. Só que aí, a gente ainda tem o condomínio. Todos esses 4 condomínios, eles podem ser condomínio residencial. Então, eu posso ter um condomínio edilício residencial. Eu posso ter um condomínio geral voluntário residencial. Eu posso ter um condomínio geral necessário. Estão me acompanhando? Vai estar tudo escritinho na minha colinha lá no grupo do Telegram, porque eu sei que é complexo. Eu tenho um condomínio de lotes residenciais. Só que eu tenho condomínio residencial, eu tenho condomínio comercial, que aí esse comercial pode ser comercial ou indústria, e eu tenho condomínios misto, que é comercial com moradia, um Alphaville, por exemplo. Né? O Alphaville a gente tem os lotes, e eu tenho áreas destinadas para construções institucionais, escola, comércio, e por aí vai. Bom, então agora a gente entra nos tipos de incorporação, que aí eu vou amarrar com esse conteúdo. Então, a gente tem condomínio edilício de casas, ou apartamentos, ou comércio, ou misto. Isso é um tipo de condomínio. A gente tem o condomínio de lotes e loteamento, e aí tem uma coisinha, eu vou separar agora condomínios de lotes de loteamento. Porque tem uma novidade nessa lei, que é o loteamento de acesso controlado. Qual que é a diferença de um condomínio de lotes para um loteamento? A diferença de um condomínio de lotes, que é o que está regulamentado lá na nossa lei, eu vou voltar na minha colinha, os dois, né, loteamento fechado e condomínio de lotes, que está na lei 13.465 de 2017, fala o seguinte, quando eu tenho um condomínio de lotes, eu sou dona do meu lote, meu retângulo de lote, só que a minha unidade autônoma é o lote, e eu sou dona também da fração ideal que corresponde àquele lote. Então, eu sou dona também de parte da rua, da calçada, da ciclovia, do jardim,
de todos os equipamentos públicos que eu tenha dentro desse condomínio fechado, murado com guarita. A manutenção deste condomínio é feita pelo pagamento da taxa de condomínio de todos esses condôminos. Queimou lâmpada, os condôminos vão pagar. Precisa de segurança, os condôminos vão pagar. A taxa de energia da iluminação pública, os condôminos vão pagar. Então, a gente tem um grupo, uma associação de condôminos, tem o síndico, a gente tem uma organização que vai cuidar da manutenção de todas as áreas comuns desse condomínio de lotes. A gente também tem condomínio de casas, né? Que aí você compra já a casinha dentro do lote. A unidade autônoma é casa com lote, nesse formato. Só que é uma unidade autônoma com fração ideal. Isso é um condomínio de lotes. E o que é loteamento, Carol? O loteamento já é diferente. O loteamento é quando eu pego um terreno grande e eu faço desmembramento desse terreno em lotes menores e todas as áreas de circulação, vias, calçadas, iluminação, pracinha, tudo isso é área pública do município. Essas áreas, antes eu tinha um lote fechado, que era privado ou público. E aí eu transformei esse lote num loteamento. Então, o que eu fiz? Eu não tenho mais esse perímetro em volta do lote. Eu tenho vários lotes pequenos, cada um é dono de um lote, de um terreninho, e toda a área pública é pública, né? Como eu estou dizendo, não é uma área comum de condomínio. Para loteamento não existe conceito de área comum, não é comum, é público. Só que o que acontece? Como temos questões de segurança, e a gente às vezes precisa aumentar a sensação de segurança de algumas cidades, de algumas regiões, existe, então, uma brecha na lei para permitir que a gente faça um controle de acesso, uma cancela, uma catraca, evitando que pessoas que não moram naquela região entrem, porque normalmente, é claro, tem loteamentos que a rua passa pelo loteamento e segue para dentro da cidade, mas tem alguns loteamentos que a rua morre dentro do próprio loteamento. E aí fica fácil fechar esse controle de acesso. Então, o que acontece? O loteamento, a unidade autônoma é o lote, mas ele não tem uma fração ideal das demais áreas. Então, a gente não tem o conceito de condomínio. Ok? E aí, a manutenção das ruas, a manutenção de pintura, de pavimentação, é feito pela prefeitura. Não é mais uma questão de taxa de condomínio para pagar manutenção e limpeza, não vai ter isso. É óbvio que, na vida real, quando você faz um loteamento com acesso controlado, normalmente você contrata uma empresa de vigilância para fazer uma ronda, você começa a ter algumas coisas desse tipo. Mas não entra nesse conceito. E aí, a gente vai, então, falar agora do último conceito que estava faltando, que é a Lei 13.777 de 2018, que é a lei de multipropriedade ou time sharing, que eu acho fantástica, essa lei. Ela é bem legal. O que acontece nessa lei? Aí muda toda a regra do jogo, tá? Muda completamente a regra do jogo. Porque você não é mais dono de uma fração ideal. Você não é mais dono de uma unidade autônoma. Você é dono de uma fração de tempo. Quem já ouviu falar sobre esse conceito? Fração de tempo. Você está comprando o direito de usar aquele imóvel por um período X. E a legislação, a Lei 3.777 de 2018, ela regula o seguinte: existe um mínimo para isso. Você não pode alugar uma casa por 1 hora. Isso não existe no time sharing. No time sharing, você é dono de uma cota de 7 dias. Então, cada imóvel pode ser vendido para 52 pessoas, porque o ano tem 52 semanas. Então, o que acontece? Isso cria um potencial de captação e liquidez que é, assim, o céu é o limite. Por quê? Porque quando eu tenho uma casa, vamos falar de um empreendimento segunda moradia, né, que é o caso mais de time sharing, de multipropriedade, que são as casas para veraneio, agora com teleworking, ou com teletrabalho, com home office, é lindo, né? Você trabalha 6 meses num lugar, você trabalha 6 meses em outro,
Eu só estou esperando a cima. E vou começar também a ficar solta por aí. Então, você vai, cada dia você trabalha num lugar que te impede. Então, se você tem, por exemplo, uma cota no empreendimento X, você vai ter lá uma semana naquele imóvel, ou 3 semanas naquele imóvel, ou 3 meses naquele imóvel. Você escolhe qual é a cota que você tem que trabalhar. E aí, só para vocês terem uma ideia de métricas, existem várias empresas que trabalham com isso. Só para vocês terem uma ideia de métricas, né? Eu estava estudando sobre multipropriedade por causa de um outro assunto que eu estou desenvolvendo aí. E aí eu estava reparando o seguinte: a forma de você vender um imóvel como esse é muito acessível. Porque você vai vender a unidade, a semana, você vai vender uma semana para um investidor da seguinte forma: ele vai pagar uma entrada de R$2.000, ele vai pagar 70 ou 80 parcelas de R$250 a R$400, e ele vai ter direito a uma semana nesse imóvel. Só que aí o que acontece? As empresas que trabalham com multipropriedade, elas dão mais uma opção para quem investe nesse tipo de imóvel. Ah, Carol, e se eu não quero ir para o meu imóvel? Porque cansei daquela... Sei lá, cansei de ir para Búzios, acho que estou cansada de Búzios. E aí, o que você faz? Você pode alugar o tempo que você tem direito, você pode alugar para terceiros. Então, aí entram as empresas que trabalham com a administração de vacância, a administração de tempo de uso das unidades imobiliárias. E aí entra no esquema de hotelaria e tal. Então, isso é um filão, tá, gente? Quem ainda não parou para pensar sobre isso, inclusive, é um filão para a gente começar a pensar em montar incorporações que possam ser vendidas para fundos de investimento imobiliário, que possam comprar esse imóvel para entrar no portfólio. Então, o dono desse imóvel não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica, é um fundo. E esse fundo vai administrar a vacância desse imóvel, vai administrar a locação desse imóvel o tempo inteiro. E essa taxa de aluguel dessas unidades imobiliárias vai ser dividido entre todos os investidores desse fundo. Beleza? Bom, então vamos recapitular aqui. Eu falei sobre tipos de condomínio. A gente tem 3 tipos de condomínio: condomínio geral, condomínio edilício e condomínios de lotes. Sendo que condomínios de lote, a gente tem condomínio de lote e loteamento. Dentro do condomínio geral, a gente tem o condomínio voluntário, o condomínio necessário, e o condomínio edilício é o que a gente já conhece. Eu quis trazer assim, o máximo de diferenciação possível para vocês entenderem essas nomenclaturas, e lembrando, essa colinha vai estar daqui a pouco, não sei se hoje, vou dar uma olhada, mas vai estar lá no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não está participando do grupo do Telegram, está perdendo tempo, tá? Se inscreve no canal, dá like no vídeo, compartilha nas suas redes, manda para quem você acha que tem que aprender sobre isso, e eu te vejo aqui segunda-feira para a gente falar sobre fluxo da incorporação imobiliária. E apertem os cintos, porque a partir de segunda-feira, muita coisa vai mudar na vida de vocês que trabalham com incorporação imobiliária. É isso, gente. Boa sexta-feira, bom final de semana para vocês. Um beijo, obrigada, Laura. Que aula maravilhosa. Que maravilhosa é você que está aqui comigo. Um beijo e até segunda. Tchau, tchau.